No início de 2024, o STJ decidiu por afetar um processo do setor de direito tributário aqui do escritório, onde discutimos a possibilidade de tomada de crédito de PIS e COFINS sobre os valores pagos por empresas a título de ICMS-ST na aquisição de produtos para posterior revenda aos seus clientes. Esse tema afeta diretamente o fluxo de caixa das empresas e por isso tem grande importância não somente jurídica, mas econômica. E para entender melhor como que esse tema 1231 do STJ, pode te beneficiar ou afetar o seu fluxo de caixa, fizemos esse vídeo explicando como que ocorre a tomada de crédito nessa situação discutida e que será julgada pelo STJ. As empresas sujeitas ao regime do lucro real, via de regra, elas estão sujeitas à regra da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ou seja, elas podem tomar créditos em situações específicas. No caso, empresas que adquirem produtos para posterior revenda ao público em geral, elas podem se creditar de custos, despesas que elas têm na aquisição desses produtos. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que adquire determinado produto e para isso tem que pagar um valor de frete. Esse valor de frete, como ela por vezes não conseguirá passar esse custo para o cliente ao revender o produto, ela pode, por estipulação legal, se creditar a título de PIS e COFINS. Então, ou seja, diminuindo o valor que ela terá que pagar ao final do mês a título desses tributos federais. E é justamente o que se discute no tema 1231. Nesse caso, o ICMS-ST, como ele não é possível repassar para a etapa seguinte da cadeia econômica, ou seja, o cliente desse contribuinte, se gera a possibilidade, ao entender dos contribuintes, de se creditar a título de PIS e COFINS nessas operações. Um outro exemplo que podemos dar, mas aí envolvendo tributos, é o caso do IPI. O IPI, imaginemos uma rede de varejo que adquire um produto junto à indústria e que depois ele irá revender para o consumidor final. Ela paga IPI, destacado por vezes na nota fiscal, porém, como ela não é obrigada a pagar IPI, ela ficará com aquele valor que se tornará uma despesa, um custo da sua operação. E justamente em razão de disposições legais, ela pode se creditar a título de PIS e COFINS sobre esse tributo federal pago na operação de aquisição do produto para posterior revenda. Podemos pegar como exemplo a doutrina de Paulo Henrique Pegas, que no seu livro sobre contabilidade tributária, ele explica justamente a tomada de crédito de PIS e COFINS sobre os valores pagos por redes de varejistas a título de IPI de produtos por ela adquiridos para posterior revenda ao público em geral. Agora, dando um exemplo de quando não se pode tomar crédito de PIS e COFINS sobre tributos, seja ele federal ou estadual, pois ele não se caracteriza como uma despesa, um custo da operação. Um exemplo que podemos dar é do ICMS próprio, o ICMS normal, que incide em todas as fases da cadeia de consumo. No caso, vamos voltar ao exemplo dessa rede varejista. Ela, ao adquirir o produto da indústria, ela paga ICMS em nota, destacado em nota, porém, esse ICMS que ela paga, ela poderá posteriormente se creditar, repassar esse custo para o seu cliente. Razão por essa que ela não pode tomar crédito de ICMS sobre esses valores pagos anteriormente, a título desse tributo estadual. Já no caso do ICMS-ST, que ele tem uma apuração diferente do ICMS próprio,
e que gera toda essa discussão que será resolvida no âmbito do STJ, o que se fala? O ICMS-ST, por ele ter essa apuração diferenciada, ou seja, ele incide uma vez no início da cadeia produtiva, na cadeia de comércio, e ele não poderá ser repassado fase a fase, pois ele presume quanto de ICMS aquela cadeia irá recolher. Então, por essa razão, ele é recolhido no que sai da indústria, da distribuição. Então, pegando como exemplo novamente essa rede de varejo, ela adquire esse produto junto à indústria de distribuidora e paga o ICMS-ST destacado em nota para a empresa, seja ela distribuidora ou indústria. Então, já quitando todo o ICMS da cadeia que virá na sequência. Porém, assim como o IPI, ela não poderá repassar esse custo que ela teve ao pagar ICMS-ST para o seu cliente. Então, por isso, acredita e defendem os contribuintes o seu direito de se creditarem, de tomarem crédito de PIS e COFINS sobre o ICMS-ST pago sobre produtos adquiridos para posterior revenda ao público em geral. Como dito anteriormente, essa discussão não é somente jurídica e econômica, mas no campo jurídico a gente pode destacar que ela conversa com outros temas já resolvidos, julgados pelo STJ, como é o exemplo da exclusão do ICMS-ST da base do PIS e da COFINS. E no caso, foi reconhecido pelo STJ que não é uma receita da empresa e por isso não pode sofrer a incidência de PIS e COFINS. Logo, se ela não é uma receita e eu não consigo recuperar ela ao longo da cadeia, por lógica se entende que se caracteriza como um custo e por isso gera a possibilidade das empresas sujeitas ao regime do lucro real de tomarem crédito de PIS e COFINS sobre esse tributo pago anteriormente e que não é possível repassar para a sua clientela.